Graça e paz para todos. Que Deus possa estar te abençoando onde quer que você esteja ouvindo este áudio. Que Deus possa estar indo ao seu encontro, lhe dando vitória. Eu quero compartilhar uma palavra na Bíblia Sagrada, no Salmo de número 22 e o versículo 1. Você que tem uma Bíblia, me acompanhe. Se você gostar, dê um like, curta, compartilhe, fique à vontade. Se inscreva no canal, ative o sininho aqui para que você possa estar recebendo novas notificações assim que eu postar. Pois bem, Salmo 22, verso 1 diz: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Observamos aqui que quando nós lemos esta passagem bíblica, nós nos reportamos para Davi. Quando Davi se sente abandonado, não sei qual foi a época que Davi passou por esse desespero, mas ele clamou a Deus achando que Deus estava longe dele. Mas quando nós lemos o restante da Bíblia, nós vamos observar que o salmista Davi estava aqui proferindo uma profecia a respeito de Jesus Cristo. Observe que lá em Mateus capítulo 27, o versículo 46, estas mesmas palavras são repetidas por Jesus. Eu estava aqui analisando, observe que o Salmo 22, ele é o Salmo da cruz, porque o Salmo 23 é o Salmo do cajado e o Salmo 24 é o Salmo da coroa, mas o Salmo 22 é o Salmo da cruz de Cristo. Observe bem que o Salmo 22, vemos o retrato da cruz de Cristo. No Salmo 22, analisamos aqui e vemos um homem bom cercado por inimigos que zombam dele, que se alegram com os seus sofrimentos. Aí este homem se volta para Deus em quem confiou durante toda a sua vida e recebe a certeza de que será vitorioso sobre a morte. Então veja que quando o salmista ele está falando aqui a respeito de palavras aqui, ele está se referindo à pessoa de Cristo. Então observe que Davi ele expressa aqui como um homem bom que está cercado de inimigo, que zomba dele, que se alegra dele. E assim foi Jesus. Jesus foi um homem que adquiriu milhares de inimigos, e todos aqueles que aceitam Jesus, muitas pessoas se tornam também inimigos dessa pessoa, porque o seu modo de viver vai ser diferente. Então, a pergunta é: quem é o homem descrito neste salmo? O título mostra que o autor é Davi. Mas Davi não passou por essas experiências. Ele nunca teve essas experiências de partir as suas vestes e de ter os pés e mãos transpassados por prego. Nós observamos que Davi morreu velho, já na idade avançada. Mas o salmista aqui, ele está falando sobre uma pessoa que vai ser desprezado, os seus pés e mãos vão ser furados com pregos. Então observe que quando nos aproximamos da cruz de Cristo, é que aprendemos a identidade do sofredor. Aí nós descobrimos, quando nós
lemos os evangelhos e nos aproximamos da cruz de Cristo, aí nós vamos descobrir a identidade desse sofredor, que é Jesus. Então veja que o Salmo 22 tem duas partes. A primeira parte descreve os sofrimentos dolorosos, que é dos versos 1 ao 21. E a segunda parte expressa uma esperança triunfante, que é dos versos 22 ao 31. Então o verso 1 diz: Deus meu, por que me desamparaste? Meus queridos, este porquê não é o porquê da impaciência, não é o porquê do desespero, não é o porquê da murmuração, de alguém que se rebela contra a sua aprovação. Este porquê é como o clamor de uma criança perdida, que não entende porque o pai a deixou sozinha e que deseja ver o seu rosto mais uma vez. Então veja que este porquê não é por essas coisas aqui, por murmurar, por desespero, por impaciência, por se rebelar, porque está sendo provado. Não, porque muitas vezes a pessoa se dirige a Deus quando está passando por uma prova com raiva e fala: meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Não, esse porquê aqui não é dessa forma que Jesus estava falando. A ilustração aqui é de uma criança que se perdeu dos seus pais e não entende porque ele o deixou sozinha. E aí aquela criança tem vontade de ver o rosto do seu pai novamente. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele, sofrendo ali naquela cruz, ele desejava ver novamente o rosto do seu pai. E observe que passou 1000 anos e mais uma vez se ouve o mesmo clamor, desta vez do alto de uma cruz romana, dita por quem? Por Jesus. Então observe bem que lá em Mateus capítulo 27 e o verso 46 fala, Jesus falando: Deus meu, por que me desamparaste? 1000 anos depois, 10 séculos se passaram e este clamor, esta voz é dita em cima de uma cruz romana pelo Filho de Deus. Então observe que o Salmo 22 ele é uma profecia, assim também como os demais salmos. Porque Davi ele não tinha ideia o que era uma crucificação. As palavras escritas por Davi era profética e aconteceria 10 séculos depois. Porque Davi ele não tinha ideia de como era ser crucificado. Mas aqui ele começa a profetizar algo que iria acontecer 1000 anos depois. Veja como a palavra de Deus ela é tremenda e ela se cumpre. Então observe bem que o Salmo 22, ele descreve um santo temporariamente abandonado por Deus e zombado pelos inimigos. Olha o que os versículos 7 e 8 do Salmo 22 vai dizer. Todos os que me vêem zombam de mim, estende os lábios e meneia a cabeça dizendo: confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Meus amados irmãos, o que faz te lembrar estas palavras? Jesus, quando estava na cruz, as pessoas passavam, olhavam e zombavam dele, dizia a mesma coisa. Ora, confiou em Deus que o livre. Ele não é o Filho de Deus? Então, que o Pai livre ele. E zombava dele. Todos os que me veem zombam de mim, estende os lábios e meneia a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre, livre-os, pois nele tem prazer.
Ou seja, ele confiou no Senhor, então que Deus o livre ele. Foi isso que estava acontecendo com Jesus. E o salmista já profetizava isso há 1000 anos antes. Então veja que, cercado pelos algozes que lançam sorte pelas vestes dele. Olha o verso 12 e 13 que diz: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Então, observe que Davi estava cercado pelos inimigos e Jesus também. Transpassaram as suas mãos, os seus pés. Observe que o versículo 16 do Salmo 22 diz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram minhas mãos e os pés. Olha aí, o salmista falando de uma forma alegórica para ele. Porém, isto se cumpriu literalmente na pessoa de Jesus. Então observe que transpassaram as suas mãos e seus pés, no verso 16, mas que depois recebe a libertação. Então observamos aqui, no Salmo de número 22, verso 21, salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Então o salmista aqui está pedindo o livramento da parte de Deus. E Jesus estava pedindo ali atenção da parte de Deus. Quando Jesus diz, por que me desamparaste? A resposta é você, é eu, é nós. Porque se Deus tivesse mudado de ideia e tirado Jesus ali, daquele sofrimento, nós estaríamos perdidos eternamente. Então, veja que qualquer judeu conhecedor das profecias que ficasse perto da cruz perceberia que Jesus estava cumprindo o Salmo de número 22. Qualquer um que conhecesse as Escrituras, qualquer um que conhecesse as leis de Deus, saberia que Jesus estava cumprindo o Salmo 22. Então, isto nos ajuda a explicar a declaração de Lucas, no capítulo 23 e o verso 48, que diz: e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Ou seja, eles compreenderam as palavras que Davi tinha dito há 1000 anos atrás, há 10 séculos atrás. E eles tiveram tristeza de saber que eles leram o Salmo 22 e eles viram se cumprir na pessoa de Jesus 10 séculos depois. Então veja que Cristo não morreu como alguém vencido pela morte. Ele morreu vitorioso contra as forças do maligno, conforme o predeterminado por Deus. Veja que a morte de Jesus não foi uma derrota para Jesus. Pelo contrário, foi glorioso. Por quê? Porque ele sabia que estava morrendo, mas que muitas pessoas aceitariam o seu sacrifício. Então ele morreu vitorioso contra as forças de Satanás, contra as forças do maligno. Por quê? Porque Satanás pensava que ele ia desistir da sua missão. Mas ele não desistiu. Não desistiu. Então ele morreu vitorioso, porque já estava predeterminado por Deus que isso aconteceria. E o trabalho da alma de Jesus, Deus veria e ficaria satisfeito. Então veja que o versículo de número 6 do Salmo 22, o salmista está dizendo: mas eu sou
verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Olha, aqui é interessante notarmos isso. O que um verme simboliza? Veja que o verme ele simboliza alguém extremamente fraco, indefeso, objeto de desprezo em que se pisa sem compaixão e sem consideração alguma. Jesus foi tratado assim pelos líderes religiosos judaicos da época, que odiavam a verdade. Isaías 53:3 diz que ele não tinha parecer nem formosura, e ele era odiado por todos. Então aqui não está dizendo que Jesus é um verme, mas é um símbolo, é uma simbologia, porque o verme ele é fraco ao extremo, indefeso, objeto de desprezo, e que alguém pisa sem ter compaixão e sem ter consideração por ele. Foi assim que fizeram com Jesus. Maltrataram, machucaram, cuspiram, bateram como uma pessoa indefesa, porque não tinha ninguém para livrá-lo, humanamente falando. Os discípulos fugiram, as pessoas que ele curou fugiram, todos fugiram, só ficou ele. Então ele foi desprezado, abandonado, jogado ao léu como um qualquer. Mas Jesus sabia que aquele sacrifício dele teria um grande valor para mim e para você. E que nós não desprezemos o sacrifício de Jesus. Não despreze o sacrifício de Jesus que ele fez por ti na cruz. Ele estava só e abandonado, para que eu e você não ficássemos abandonados. Agora veja o versículo 7-8, que diz: todos os que me vêem zombam de mim, estende os lábios e meneia a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Zombaria. Aí você confere lá em Mateus capítulo 27, versículo 39-40, que diz assim: e os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo se és o Filho de Deus, desce da cruz. Então veja que o salmista está dizendo que todos que veriam ele iam zombar dele. Mas aqui era uma profecia a respeito de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. O versos 9 e 10 do Salmo 22 diz o seguinte: mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Davi estava falando aqui a respeito dele, quando fala que mas tu és o que me tiraste do ventre. Ou seja, aqui nós podemos notar que cada parto que acontece com sucesso, Deus é quem faz aquele parto, porque observe bem que quando Faraó mandou matar todas as crianças que nasceriam naquela época, todos os machos, observe que Deus não permitiu que Moisés fosse morto. Então observe o cuidado que Deus tem para com aqueles que ele coloca no mundo.
Então aqui o apelo do salmista no versos 9 e 10. Porque o sofredor com fé incansável transforma a zombaria dos inimigos em argumento em prol da sua libertação. Louvado seja Deus. Veja que na parte B do verso 9 diz: o que me preservaste estando ainda aos seios da minha mãe. Então, aqui há um apelo de Davi para que Deus o livre. E Jesus também apelou para o Pai. Mas Jesus falou assim: seja feita a tua vontade e não a minha. Então observe bem que nos versos 12 ao 13, aí vem o ataque dos inimigos. Olha o que diz o verso 12: muitos touros me cercaram, fortes touros de Baçã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Então veja que Bazã era onde tinha touros selvagens. Aí o sofredor compara os adversários como touros bravos e ferozes. Esses touros formavam um círculo em volta da presa e atacavam até despedaçá-los. Então Davi, ele compara aqui os inimigos dele como esses animais selvagens, touros, que despedaça. Jesus também se sentiu da mesma forma que Davi se sentiu, quando todo o Império Romano se revoltou contra ele, para o acusar, para matá-lo. Então veja que aqui Davi falando sobre os touros de Bazã, que eles formavam um círculo em volta da presa e atacavam até despedaçá-lo. Assim também os inimigos rodeavam Jesus para querer destruí-lo. Só conseguiu ferir o calcanhar, que a Bíblia diz que Satanás ia se levantar contra Jesus e que ia ferir o calcanhar, mas Jesus ia esmagar sua cabeça. Então todas as afrontas, tudo que fizeram com Jesus, lhe feriu apenas o calcanhar, mas Jesus derrotou Satanás pisando na sua cabeça. Então, era assim como o salmista se sentia, encurralado pelos seus adversários. Observe que esses inimigos ferozes eram ameaçadores como touros e sanguinários como leões. Você pode conferir Mateus 27, 23 ao 25. Que as pessoas também se levantavam contra Jesus. O versículos 14 e 15 do Salmo 22, vamos ver aqui: como água me derramarei e todos os meus ossos se desconjuntaram, o meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Então veja aqui a fraqueza. Depois de descrever a violência dos seus inimigos, agora o salmista passa a descrever os efeitos que seu corpo sente. Veja que a crucificação tinha um colapso do coração, tontura, falta de sangue nas veias, que mais? Palpitações, insuficiência cardíaca e, por fim, a morte. Observe que Davi estava dizendo aqui: a minha força se secou como um caco e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Então veja que quando Jesus pede água, os soldados dão o quê? Vinagre. E o salmista aqui está dizendo que a sua língua se seca ao paladar, cumprindo-se assim a profecia lá de Mateus, quando nós observamos
que Jesus sofreu pela humanidade. Observe que agora Davi, no verso 16, ele diz: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Observe que isso aqui aconteceu com quem? Aconteceu com Jesus, que teve o seu corpo transpassado. Veja que os inimigos de Davi aqui foram comparados a touros e leões, e agora são descritos como uma alcateia de cães selvagens, prefigurando os soldados romanos quando zombavam de Jesus. Mateus 27, 27 ao 31. Então veja que Davi compara os seus inimigos como touro, como leões e como cães. Assim também os soldados romanos é prefigurado aqui em relação a Jesus Cristo. Eles se formavam como touro e como leões para destruir a presa, e como uma alcateia de cães selvagem para atacá-lo, para mordê-lo, para destruir. Mas tudo estava no comando de Deus, e só foi permitido até onde Deus quis. Agora veja o verso 17 e 18 do Salmo 22. Poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Reparta entre si as minhas vestes e lance sorte sobre a minha túnica. Então observe aqui, amados irmãos, o olhar ofensivo aqui das pessoas. Veja que aqui na crucificação fazia com que os ossos ficassem à mostra. Aí depois repartem as vestes de Jesus, como se dissesse: os mortos não precisam mais de roupa. Davi estava profetizando algo que iria acontecer há 1000 anos para frente. Então veja que Davi, quando ele fala aqui no verso 18, reparte entre si as minhas vestes e lance sorte sobre a minha túnica. Então, pegaram a roupa de Jesus, a sua túnica, dividiram entre si, cumprindo-se assim a profecia do Salmo 22, 18. E no versículo anterior, poderia contar todos os meus ossos, eles veem e me contemplam. Veja que na crucificação, quando os soldados romanos batiam com aquele arrazogue, né, aquele chicote, ou era azorrague, uma coisa assim, eles batiam e tinha ponta de ferro, de osso nas pontas, e aí o que acontecia? Aí abria a carne e tinha lugar que os ossos ficavam expostos. E também observamos um detalhe, que a cruz que Jesus foi crucificado não era dele, era de Barrabás, porque quem ia ser lançado, pregado naquela cruz, não era Jesus, era Barrabás. Aí houve uma troca, o povo escolheu Jesus e deixou Barrabás ser solto. E Barrabás, ele tinha os braços maiores do que o de Jesus, segundo a história. Então, para alcançar aquela haste da cruz, foi necessário esticar os braços de Jesus e desconjuntou os seus braços para dar no tamanho da cruz. Então foi um sofrimento muito grande. E quando ele estava pregado, que jogou ele, aquela cruz embaixo no buraco, que bateu lá no fundo, trepidou e Jesus sofreu dores atrozes. Então observe, meus amados irmãos, que o sofrimento de Jesus foi terrível para a humanidade. E infelizmente muitos não aceitam esse sacrifício, achando que não aconteceu.
E além do mais, tiraram suas vestes e colocaram ele apenas com outras roupas, se cumprindo a profecia que suas vestes seriam lançadas sorte sobre ela e sobre a túnica. Então o que Jesus tinha ali era a sua túnica, e mesmo assim não deixaram ele ser sepultado com aquela túnica. Então que nós possamos parar para refletir a respeito do sacrifício de Jesus. E por último aqui eu quero concluir falando sobre que o sofrimento ele leva à oração. Nós lemos aqui no Salmo 22, verso 19 a 21, o seguinte: Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Então veja, o salmista aqui está pedindo por socorro. Então, o sofrimento ele leva à oração. E a oração ao louvor. Então, observe que depois do sofrimento, aí vem o trono e a coroa. Então, a alegria de Deus, veja que houve uma alegria da parte de Deus quando viu seu filho vencer e salvar muitos. Lá em Isaías capítulo 53 e o verso 11 diz: O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então, tudo aquilo que Jesus passou na cruz não foi em vão. Ele sabia que alguém ia aceitar o seu sacrifício. Por isso que Deus permitiu que o seu filho morresse a morte de cruz. A morte de cruz era para os malfeitores, mas nós sabemos que Jesus não era malfeitor. Malfeitor ou malfeitores eram dois que estavam um à sua direita e um à sua esquerda. E mesmo Jesus morrendo na cruz, ele pôde salvar aquele que acreditou nele. Quando um dos ladrões olhou para Jesus, repreendendo o seu colega que estava do outro lado, quando zombava de Jesus, mandando que Jesus salvasse a si mesmo, ele disse: olha, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas este aí não fez nada para estar aí. E ele viu escrito acima da cruz de Cristo as palavras de Pilatos quando chamava Jesus de rei: este é o rei dos judeus. Então aquele moço, impelido pelo Espírito Santo, pôde ver aquela frase. Certamente quando ele viu o nome rei, ele disse: olha, se esse homem é rei, ele tem um reino. Aí ele disse para Jesus: Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus respondeu: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então veja que mesmo morrendo na cruz, Jesus trouxe salvação para aquele que creu. E para você que está vivo hoje, ele tem a mesma palavra para você. Ele salva, ele cura e ele liberta. Então, se volte para Jesus ainda hoje e tenha certeza de que você irá morar com ele na glória para todo sempre. Não foi em vão o seu sacrifício. Não foi em vão. Então creia nele, creia na sua palavra e aceite ele como Salvador, se você ainda não o fez. Que Deus em Cristo possa estar te abençoando, você e sua família. E tenha certeza de que Jesus está de braços abertos para nos ajudar, para nos perdoar e para nos salvar. E até a próxima porção bíblica, se o Senhor Jesus assim nos permitir.